Olá, turminha do quinto ano. Como eu já havia dito aí para vocês, hoje nós iremos fazer esse vídeo explicando um pouquinho sobre a nossa Prova Brasil, a Prova Brasil de Português. 20 de setembro de 2020, vamos dar início à nossa aula com a acolhida. Inicie esse dia com a fé de que tudo dará certo, pois Deus está sempre com você. Sinta-se abençoado com essa imagem de bom dia com Deus. Então, levantamos a mão para os céus e agradecemos a Ele pelo esse dia maravilhoso que Ele tem nos proporcionado. Então, vamos falar um pouquinho sobre a nossa Prova Brasil. O que é esta Prova Brasil, né? Essa Prova Brasil é um sistema de avaliação da educação básica. Quem é que elabora esta prova? É o governo federal, viu? O governo federal é o responsável pela elaboração desta prova. Ela vai avaliar como é que os alunos estão nesse período aí de pandemia, como é que os alunos estão nas atividades remotas, o que está sendo aprendido, o que não está. Vocês sintam-se privilegiados, viu? Porque muitas escolas, muitos municípios aí, muitos estados não trabalharam com as atividades remotas, os alunos estão tendo sim uma grande perca. Vocês, assim que a cidade de Aracati detectou, né, a presença desse vírus, imediatamente as aulas foram paralisadas, presenciais, mas nós iniciamos as atividades remotas. Então, eu espero sim que através dessas atividades remotas, as atividades online, agora as atividades impressas, né, para os alunos que não têm acesso, vocês tenham sim aprendido alguma coisa. Então, realizem da melhor forma possível esta avaliação. Vamos aqui à capa da prova de vocês. Nós temos aí o nome, vocês irão colocar o nome completo, viu? Iniciais com letra maiúscula, não esqueçam disso. Na parte do número, vocês não preencherão nada, tá certo? Vão preencher somente o nome. Aí fala do preenchimento do gabarito, mas vocês não levaram o gabarito para casa. Quem irá passar o gabarito a limpo somos nós, tá bom? Vamos aqui às recomendações. Cuidado, leiam todos os textos. Minha gente, não tenham preguiça de ler os textos. Se for texto grande, for cansativo, são 22 questões, você dá pausa, vai beber uma água, vai ao banheiro, refresca a cabeça de vocês se sentirem cansados e depois retomem a leitura. Eu peço a vocês que façam em um ambiente, realizem a prova de vocês em um ambiente agradável, como eu coloquei no comunicadozinho. Sem muito barulho, sem que ninguém te atrapalhe no momento da leitura. Escolham um momento e um local agradável para fazer esta prova. Nada de fazer pelo chão, em cima de cama. Procure uma mesa, um lugar à mesa em que você tem uma postura para a leitura. Até isso ajuda na leitura, vocês sabiam? E não parem na primeira opção achando que aquela é correta. Leia todas as opções. A, B, e C e D, né? São 4 opções. A, B, C e D. Leiam todas. Mesmo que você ache que a letra A já seja correta. Leia as outras para tirar todas as dúvidas. Atenção às questões que te induzem a respostas erradas. Isso acontece muito com aquele aluno que tem preguiça de ler e para logo na opção da letra A. Ele acha que aquela é certa, não lê as outras e vai ver que a resposta ideal para aquela pergunta está lá na letra C, na letra D, e ele perdeu a oportunidade de tirar a dúvida dele com preguiça de ler, achando que a primeira letra A já é a resposta correta. Outra coisa também que induz a uma resposta errada é o título. Naquelas questões que o assunto principal, nem sempre o título vai ser o assunto principal do texto.
Então, cuidado com aquelas questões que te induzem a pensar que a letra tal, a letra A, ou a B, ou a C, ou a D, seja a resposta correta. Então, volte ao texto, releia e tire as dúvidas, tá certo? Leia todos os textos e todas as opções. E a última recomendação seria: atenção às expressões dos personagens e às pontuações. Por que eu falo aqui nas expressões dos personagens? Porque geralmente em história em quadrinho ou tirinha, a face do personagem te diz muita coisa. Então não fiquem só na leitura do balãozinho. Preste atenção também às faces dos personagens, né? Nas expressões dos personagens. E as pontuações. As pontuações também são importantíssimas. Não faça aquela leitura corrida rápido, não. Pega um lapisinho ou a tampa de uma caneta e vai acompanhando a leitura. Onde tiver uma vírgula, você respira. Onde tiver um ponto, você para, né? Se tiver um ponto de exclamação, você dá aquela admiração. Se for uma pergunta, um ponto de interrogação, você faz aquele questionamento. Então, preste atenção às pontuações. Tá certo? Eu trouxe para vocês 5 exemplos de questões que poderão e com certeza cairão na prova. Mas eu trouxe não a questão da prova, eu trouxe outros exemplos para que a gente tire as dúvidas aqui e você realize uma excelente prova. Vamos a esse primeiro texto aqui. O primeiro texto é a Volta da Asa Branca. Já faz 3 noites que pro norte relampeia. A asa branca, ouvindo o ronco do trovão, já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou-me embora, cuidar da plantação. É plantação mesmo, viu, gente? É uma linguagem regional. Luiz Gonzaga, né? No verso, ouvindo o ronco do trovão, a palavra destacada significa: se eu for falar só em roncar, é uma pessoa que está emitindo algum som quando está dormindo. Isso seria o ronco. Mas no contexto, olha aí aquele negócio que eu disse, que questões que induzem a resposta errada. Se a gente for analisar só a palavra ronco, a gente partiria para quê? Para a letra B. Barulho provocado por quem dorme, não é? Mas lá no contexto, no texto, ouvindo o ronco do trovão. Vamos lá. A asa branca, ouvindo o ronco do trovão, bateu as asas. E na segunda linha, que para o norte relampeia. Então, esse ronco do trovão com relâmpago, né? Seria qual a resposta? Letra A, o barulho que se ouve após o relâmpago. O barulho provocado por quem dorme, a gente já viu que não é essa. Ruído causado pela asa branca. Asa branca que está se falando aí é um passarinho. Será que sairia tanto ruído assim? Ruído causado nas noites de sertão. Ouvindo o ronco do trovão. Qual seria a resposta? Letra A, não é mesmo? O barulho que se ouve após o relâmpago. Então, preste atenção aí que é uma questão que te induz a uma outra resposta se você tem a preguiça de ler o texto. Prestar atenção? Vamos à questão de número 2, né? O segundo exemplo que eu coloquei para vocês. No Brasil, o basquetebol foi introduzido em São Paulo no ano de 1896 por um missionário norte-americano, Augusto F. Shaw. No início, era praticado no Mackenzie College, né? Na escola normal, na praça e nas ACMs. Porém, logo se disseminou rapidamente, ainda que como uma atividade de lazer. É retirada aí da Aprende Brasil, Educação Física. Vamos analisar esse contexto por inteiro. O aluno que ele já tem a dificuldade da leitura, quando vê esses nomes aí em inglês, não se prenda a esses nomes não, viu?
se prenda à leitura do contexto por inteiro. Não se prenda só à leitura. Ah, eu não sei ler isso não. E aí para. Não. Continue a sua leitura, tá certo? Qual é o tema desse texto? A vida de um missionário norte-americano. Lá no texto fala da vida do missionário norte-americano, mas será que o contexto é sobre só o missionário? Letra B. A história do basquetebol no Brasil. Opa! Vamos tirar as dúvidas das outras. Letra C. As escolas de São Paulo. Não fala só na escola de São Paulo, fala em outra escola aí, que até tem um nome aí esquisito aí, Mackenzie College, né? Escola normal, já é em outro país. Então não fala só nas escolas de São Paulo. A letra D. A prática de atividade de lazer. A prática de atividade de lazer está na última linha, porém, logo se disseminou rapidamente, ainda que como atividade de lazer. O que se disseminou rapidamente, ainda que como atividade de lazer? Seria o quê? A história do basquetebol no Brasil. Então, o que se disseminou? O basquetebol. Então, no contexto, o assunto do texto é a história do basquetebol. Perceberam que a gente foi usando as eliminações para chegar a uma resposta correta? Façam isso na provinha de vocês. Vamos ao próximo exemplo. Lá vem um predador, pule na água. Ele já foi embora, mamãe. Podemos sair agora? Mais um minutinho. Obrigada, Samuel. Só assim para o Antoninho tomar banho. Repararam aí que a leitura foi feita do primeiro quadrinho, segundo e pulou para baixo no terceiro? Dessa forma que você deve fazer a leitura para poder entender. Desde o primeiro, segue uma sequência. Se você não seguir sequência, você vai se perder nas tirinhas e nas histórias em quadrinhos. Então, vamos lá. Esse texto é engraçado porque essa é uma questão que vocês erram demais, que é inferir sentido de humor no texto. Você tem que descobrir onde foi que você achou a graça nesse texto. Letra A. O predador queria pegar o filhote. Isso aconteceu no primeiro quadrinho. Já no primeiro quadrinho você achou graça? Letra B. O macaco fingiu que era predador. Opa! Vamos à letra C. A mãe enganou o filhote para dar-lhe banho. Opa! E a letra D? A mãe fugiu com seu filhote para o lago. Será que fugir com o filhote para o lago você achou alguma graça? Tem sentido de humor? Ficamos em duas, né? A letra B. O macaco fingiu que era predador. Ele ter fingido que era predador ali, tem alguma graça nisso? E a letra C? A mãe enganou o filhote para dar-lhe banho. Então, no contexto da tirinha, você percebe que a mãe combinou com o macaco para dar um susto no menino. E com isso, o menino pular no lago. Ele pulou no lago, a mãe aproveitou para dar banho. Então, qual seria a resposta? A letra C. Percebeu que nenhuma das questões que eu estou fazendo aqui com vocês, eu vou direto a analisar só uma? A gente faz análise de todas para chegar a uma resposta? Façam isso também. Vamos à próxima. Olha, essa questão aí é unânime a quantidade de erros. Por quê? São 2 textos. Se o aluno morre de preguiça de ler um, que dirá 2. Mas não façam isso, porque os meus alunos não são preguiçosos, né? Texto número 1. Rubinho a 1000 por hora. Desde criança, Rubens Barrichello é louco por corridas. Aos 6 anos, já voava nas pistas de kart. Depois passou rápido pela Fórmula Ford, Fórmula Opel, Fórmula 3 e Fórmula 3000. Não parou por aí. Foi o mais jovem piloto da história a entrar para a Fórmula 1, quando tinha apenas 20 anos. Texto 2. Vencer ou vencer? Vencer ou vencer?
Ayrton Senna sempre fez tudo muito rapidinho. Aos 4 anos, ganhou seu primeiro kart. Aos 10, já pilotava um autódromo de Interlagos. Quando tinha 31, era o mais jovem tricampeão da história da Fórmula 1. Vencer ou vencer era o seu lema. Vamos aqui à pergunta. Esses dois textos, eles têm em comum o quê? Vamos lá. Letra A, apresentam uma biografia. Letra B, convidam para corridas. Letra C, incentivam o uso de kart. Ou letra D, oferecem o prêmio. Vamos às eliminações. Letra A, apresentam uma biografia. Quais são as características da biografia? Contar fatos da vida de uma pessoa, né? De uma forma cronológica, desde quando nasce, né, até a sua vida adulta. Então, já tiramos uma dúvida aí, mas vamos eliminar as outras. Letra B, convidam para corridas. Qual desses textos aí estão convidando para a corrida, minha gente? Nenhum. Letra C, incentivam o uso de kart. Nenhum dos textos está incentivando ninguém a corrida de kart. Está falando que Rubinho e Ayrton Senna iniciaram pelas pistas de kart. Letra D, oferecem um prêmio. Me diga qual desses dois textos está oferecendo o prêmio. Então, só nos resta uma opção, que é a letra A. Mas se o aluno não souber as características dos gêneros textuais, ele já errava essa. Coisas que eu sempre falo para vocês antes de iniciar a rotina da semana é apresentar as características do gênero. Para isso que serve. Para numa hora dessa vocês não errarem as questões. E a próxima questão e última é aquela de distinguir fato de opinião. É outra que vocês, mas vocês vão fazer assim agora. Panelas de barro. Em Vitória, o artesanato mais famoso é o das panelas de goiabeiras, das paneleiras de goiabeiras, que fazem as panelas de barro em que são feitas moquecas e as tortas capixabas. As panelas são feitas à mão e queimadas no fogo. O barro vem de um lugar chamado Barreiros, em Vitória. As panelas de barros do Espírito Santo são conhecidas e utilizadas em todo o Brasil. Servem até como elemento de decoração. Mas, cá para nós, é preferível uma panela de barro fazendo moqueca do que enfeitando uma sala. Nesse texto, o trecho que mostra uma opinião é aquilo que a pessoa acha, é aquilo próprio de alguém, tá bom? Letra A, que fazem panelas de barros que são feitas moquecas e tortas capixabas. Apresenta uma opinião, um fato, isso daí. Um fato, né? Letra B, as panelas de barro são conhecidas e utilizadas. Também é um fato. Letra C, servem até como elemento de decoração. Está lá no texto, é um fato. E a letra D, é preferível uma panela de barro fazendo moqueca do que enfeitando uma sala. Ora, tem pessoas que nem gostam de moqueca, não gostam de cozinhar em panela de barro, mas gostam de enfeitar a sua casa com uma panela de barro. Panela de barro colorida, pintada, bota lá numa estante, bota em cima de uma mesa com frutas para decorar. É o gosto de uma pessoa. Então, qual seria a resposta? A letra D, que apresenta a opinião. Nem todo mundo prefere fazer a moqueca do que enfeitar a sua sala. Tem gente que prefere enfeitar a sala. Então, isto é uma opinião que eu gostaria que vocês soubessem identificar, tá bom? Então, com essas 5 questões que eu tirei a dúvida de vocês,
Agora vai que é sua, realize uma excelente prova. Desejo a vocês, né, a todos, uma ótima avaliação. Fiquem todos com Deus, um beijo no coração de cada um e arrasem, porque eu sei que vocês são capazes. Tchau!